Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Você é vencedor poderoso em Cristo. E nós vamos, para isso, olhar a palavra de Deus que se refere a Gideão. Depois você pode conferir lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 15. Nesse capítulo, nós encontramos um exemplo do plano divino sobrenatural, o plano divino da vitória, atuando contra todas as probabilidades. E nesse trecho da palavra de Deus, vemos como o plano de Deus desafia as circunstâncias naturais, mas nunca deixa de trazer a vitória. Temos uma história a respeito de um jovem chamado Gideão. O anjo apareceu a Gideão, a fim de lhe entregar um recado da parte de Deus. O anjo disse que Deus o escolhera para livrar Israel dos midianitas. Quando o anjo saudou Gideão, chamou-o de homem valente. Se nós olharmos a dimensão natural, a saudação do anjo não parecia nada aplicável a Gideão. Esse certamente não se considerava um homem valente, nem concordou com a escolha que Deus fizera dele para ser o libertador de Israel. O fato é que quando o anjo foi falar com ele, Gideão estava escondido atrás do lagar, debulhando trigo, para evitar que os midianitas o vissem e furtassem o trigo. Ele não estava, na verdade, agindo como um homem valente. Ele estava como? Com medo e escondido. E veja, Gideão disse ao anjo: Como poderei eu salvar os midianitas? Você diz que eu sou um homem valente, mas sou o menor em toda a tribo de Manassés? Não parecia realmente que Gideão era um homem valente. Certamente ele não se sentia guerreiro e nem guerreiro valente. Parecia fraco e inadequado para realizar a obra em que Deus falara. E julgando pelas capacidades humanas, Gideão não tinha competência para levar os israelitas à vitória. Mas, em se seguindo o plano de Deus, tudo isso seria diferente. Deus, pois, via Gideão segundo este que viria a ser um outro homem sob a unção do Espírito Santo. Gideão, com o poder do Espírito Santo, cairia sendo um homem valente de guerra. Nós sabemos que em si mesmo ele era tão inadequado como você e eu, mas com o poder de Deus na sua vida, ele era invencível. Você também pode ter o mesmo princípio ativo na sua vida. Não importa se você também se acha inadequado ou inadequada para a tarefa que Deus te chamou para realizar. Deus te vê como uma pessoa forte e de grande valor. Não importa também a opinião que as outras pessoas têm a seu respeito. Talvez você tenha sido mantido prisioneiro pelas opiniões que outras pessoas têm sobre você. Mas somente conta o que Deus diz a seu respeito. Quando Deus e você formam um time, você poderá realizar qualquer coisa mediante o seu tremendo poder que opera através da sua vida. O que Deus lhe tem ordenado fazer a fim de levar a efeito o seu plano para a vitória na sua vida. Se você obedecer totalmente a Deus, será vitorioso, porque o plano de Deus sempre traz a vitória. Gideão descobriu que a obediência ao plano de Deus traz a vitória, por mais impossíveis que as coisas pareçam no âmbito natural. O plano de Deus é usualmente um plano contrário a todas as probabilidades. E é por isso que só o poder sobrenatural de Deus pode levá-lo a efeito.
E a primeira coisa que Gideão precisava fazer para ser bem-sucedido era descobrir qual era o plano de Deus. Quando Gideão seguiu as instruções do Senhor e arregimentou as forças de Israel, havia 32 mil homens de guerra. No âmbito natural, talvez não fosse difícil entrar na batalha com tantos soldados à disposição. Mas então o Senhor fez algo totalmente inesperado e disse a Gideão: são soldados em demasia. Se você travar a batalha com tantos soldados sob o seu comando, Israel simplesmente dirá que travou e ganhou a batalha por conta própria. Por isso, o Senhor falou a Gideão para que ele mandasse de volta todos os homens que sentiam medo. Gideão obedeceu e o exército de Israel, com 32 mil homens, foi reduzido para 10 mil homens. Os midianitas, com seus aliados, estavam colocando uma grande hoste de 135 mil soldados em ordem de batalha contra Israel. Como eu sei, você pode verificar em Juízes 8:10. Mas uma força de 10 mil soldados israelitas ainda era considerada grande demais pelo Senhor. Então o Senhor disse para Gideão: ainda há povo demais. Juízes 7:4. Você entende que Deus queria mostrar aos israelitas o que ele poderia fazer? É verdade que os 10 mil israelitas estariam lutando contra forças muitíssimo maiores numa batalha, como eu disse, contra 135 mil soldados inimigos. Mas Deus queria que o seu povo experimentasse uma vitória que fosse inegavelmente sobrenatural, contra as forças esmagadoras superiores. Por isso, Deus disse aos israelitas que ainda havia soldados israelitas em demasia. Deus sabia o que estava fazendo, ele sempre sabe tudo. Estava elaborando seu plano de vitória. Lembre-se, não é o braço da carne que traz a vitória, é o poder sobrenatural de Deus que opera na situação e ele sempre leva a vitória. Por isso, Deus mandou Gideão reduzir o exército de novo. Dessa vez, o Senhor submeteu os soldados a outro teste. Os que lambiam a água como cães foram escolhidos para permanecer e lutar contra os midianitas. Sabe quantos homens sobraram? Sobraram apenas 300 homens para acompanharem Gideão na batalha contra os midianitas. Foi somente então que Deus disse a Gideão: tudo bem, agora é hora de ir para a guerra. Mas por que Deus planejou tudo isso? Porque nessas condições não haveria nenhuma esperança do homem declarar-se capaz de vencer o inimigo com as suas próprias forças. Toda a glória foi dada a Deus. Nenhuma pessoa com bom senso levaria 300 homens para lutar contra um exército de 135 mil pessoas. Os midianitas tinham um exército 400 vezes maior do que esse grupinho de israelitas. O raciocínio humano diz que o destacamento pequeno vai ser derrotado, não é mesmo? Mas a despeito da tremenda disparidade, Gideão levou esses 300 soldados para o vale, para enfrentar o inimigo na batalha. Gideão sabia que ganharia a vitória somente se fizesse tudo da maneira que Deus ordenara, de modo que ele obedeceu com exatidão às instruções de Deus. No final das contas, o exército israelita nem sequer precisou lutar. Realmente, segundo a carne, o plano da batalha não fazia sentido. Mas seguindo as instruções do Senhor, os 300 israelitas quebraram uns cântaros, tocaram as suas trombetas e deram um brado forte. E quando assim fizeram, Deus colocou em fuga aquela enorme hoste inimiga que foi derrotada.
E a mesma coisa pode acontecer com você. Faça tudo do jeito que Deus manda. E na maioria das vezes, você nem sequer precisará lutar. Só precisará se manter firme na sua posição, baseado na palavra de Deus. É só dar o brado da vitória em nome de Jesus, e o diabo fugirá aterrorizado. Ele já está derrotado, de modo que você tem o direito à vitória em Jesus Cristo, sem grande esforço seu. E o primeiro passo, sabe qual é? É andar segundo o plano divino da vitória. É executar o que Deus diz e determinar qual é o seu plano. O segundo passo é esperar o horário determinado por Deus. E o terceiro e último passo é colocar em prática com exatidão o seu plano. Às vezes, precisamos descobrir qual é o plano de Deus. Damos um pulo demasiadamente apressado na tentativa de cumprir aquilo que Deus mandou fazer. Mas precisamos aprender a esperar o momento em que o Senhor nos ordena a agir. Imagine, por exemplo, o que teria acontecido se os israelitas tivessem andado em derredor de Jericó durante 5 dias. E se no 6º dia, Josué tivesse dito: esse plano está indo lento demais. Vamos fazer de modo diferente. Vamos cercar a cidade 7 vezes hoje, em vez de fazê-lo amanhã. E assim, já hoje poderemos tocar as trombetas e gritar. Você sabe o que teria acontecido com as muralhas de Jericó se Josué tivesse seguido o seu próprio plano? Absolutamente nada. Se Josué tivesse ficado insatisfeito e impaciente e tivesse elaborado o seu próprio plano, os israelitas teriam perdido a batalha contra Jericó. Porque para experimentar a vitória divina, Josué precisou fazer tudo segundo o plano de Deus. E nós também. A mesma coisa aconteceu com Gideão. Se Gideão tivesse procurado lutar contra o inimigo com seus 22.000 soldados, ou mesmo com os 10.000, teria ficado fora do horário de Deus e ido na frente do plano de Deus. Os israelitas teriam sofrido uma derrota esmagadora, simplesmente por não terem feito tudo segundo a maneira ordenada por Deus. Então, meu irmão, repita comigo. O plano divino traz a vitória divina. Você também precisa ter a certeza de que não vai avançar o sinal no plano de Deus. Não importa quantas portas se abrirem diante de você, no âmbito natural. Você precisa esperar no Senhor para receber a sua orientação e o seu cronograma. Não importa quantas pessoas vierem dizer a você: você deve fazer isto ou você deve fazer aquilo. Espere diante de Deus, em oração, até receber as suas instruções. Afinal de contas, quem está dirigindo a sua vida? O Senhor ou as pessoas que você conhece? Aprenda, portanto, a esperar em oração diante de Deus. Continue a executar o que Deus lhe está dizendo, mediante a sua palavra e pelo Espírito Santo. Execute o plano de Deus dentro do horário determinado por Deus. Se você esperar diante de Deus, ainda que o diabo lhe procure colocar empecilhos, você poderá reivindicar a vitória que provém do plano divino para o sucesso. E enquanto você espera diante de Deus em oração e fica escutando para captar a sua orientação, lembre-se de que você anda no plano divino da vitória pela fé e não segundo os seus sentimentos. Você pode dizer, por exemplo, mas eu não me sinto vencedor ou vencedora, eu não tenho emprego, estou atrasada nos pagamentos das minhas contas e eu me sinto insignificante. Mas não importa como você se sente. A palavra diz que você está no lado vitorioso porque está em Cristo.
Romanos 8,37 diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E independentemente dos seus sentimentos, Deus abrirá caminhos onde não houver caminho. Mas você terá que seguir completamente o plano de Deus antes de poder experimentar a sua vitória. Espere diante de Deus em oração, até que você saiba o horário por ele determinado. Frequentemente na palavra de Deus, quando as pessoas simplesmente faziam exatamente conforme Deus lhes ordenava, o inimigo fugia em debandada. Muitas vezes, o povo de Deus nem sequer precisava lutar. Deus derrotava totalmente os inimigos. Por exemplo, o louvor foi a estratégia de batalha que Deus usou para levar a efeito o seu plano de vitória na luta contra os amonitas. Deus ordenou ao rei Josafá para enviar lá na frente os cantores para cantarem os louvores de Deus. O plano divino para a vitória nessa ocasião era que os israelitas saíssem contra o inimigo, cantando louvores. Isso não faz sentido para a mente natural, não é verdade? Mas o Senhor sabia o que traria a vitória. Nessa batalha, os israelitas não tiveram que lutar, não levantaram o dedo sequer. O versículo 23 diz que os inimigos lutaram entre si mesmos, ajudaram uns aos outros a se destruir. Quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, tudo tinha acabado. Os cadáveres dos inimigos jaziam no chão, em grande número. A única coisa que os israelitas tiveram que fazer a fim de ganhar essa batalha foi obedecer a Deus. E Deus disse: marchem pela estrada fora cantando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo Crônicas 20, 21. E assim fizeram os israelitas. Quem sabe, para você, só falta começar a cantar louvores a Deus. Comece a louvar e comece a marchar. Se você fizer assim, Deus cuidará do seu problema. O seu problema não é maior do que Deus. Mas parte do seu problema é que você está preocupado demais com o inimigo. Qual é a vontade de Deus para você e para a sua vida? A sua vontade é curá-lo. A sua vontade é suprir as suas necessidades. A sua vontade é fazer de você uma bênção para o próximo. Além disso, Deus também tem planos específicos exclusivamente para você. E Ele lhe revelará aqueles planos à medida que você o buscar na oração e na palavra. Gideão precisava saber sobre a vontade específica de Deus para a sua vida. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, de modo específico, exclusivamente a ele: livra a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6,14. Mas Gideão desejava saber exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse e desejava que o Senhor confirmasse o que realmente ele falara. E foi por isso que Gideão colocou uma porção de lã diante do Senhor. Nós não precisamos de provas desse tipo hoje, pois temos o Espírito Santo habitando em nós para nos guiar e orientar. Além disso, temos a palavra de Deus escrita para nos orientar também. É por isso que nunca devemos voltar ao Antigo Testamento e colocar uma porção de lã conforme fez Gideão. Mas porque Gideão estava operando totalmente no âmbito natural, não sabia com certeza se Deus realmente estava conversando com ele. Depois de Gideão ter determinado qual era o plano de Deus, precisava, em seguida, determinar o horário fixado por ele. Se, por exemplo, Gideão tivesse levado consigo os soldados e se precipitado à batalha, teria estragado as coisas.
Teria se colocado na frente do horário de Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Talvez saibamos o que Deus quer que façamos, mas então precisamos esperar diante dele, na oração, para sabermos quando ele quer que o façamos. Às vezes, pulamos antes do tempo. O Senhor sempre nos oferecerá o seu plano para a vitória, se tão somente nós crermos na sua palavra. No Novo Testamento, Deus nos conta muito claramente o seu plano para a vitória. Veja Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O plano divino para a vitória depende de crermos. Cremos o quê? Cremos naquilo que Deus diz na sua palavra, para então a colocarmos em prática. Independentemente das circunstâncias, se você estiver na sua frente, é só firmar-se na palavra de Deus, porque o socorro, o milagre, já está a caminho. Veja, 1 Coríntios 10, 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Às vezes as pessoas falam que estão no meio de uma tempestade. Mas mesmo se você estiver no meio de uma tempestade, saiba que Deus é fiel. E Ele não permitirá que você seja tentado mais do que pode suportar. Ele prometeu que faria para você uma via de escape. Veja 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meu irmão, repita: Deus é fiel. A Bíblia diz: grande é a sua fidelidade. Podemos, portanto, ter certeza de que Deus realizará fielmente em nossa vida o seu plano divino para a vitória, à medida que nós o obedecermos. No Novo Testamento, Jesus nos diz algo mais a respeito do seu plano para a vitória. Ele prometeu que ele e o seu Pai passariam a habitar em nós. Jesus também prometeu que ele nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Deus está ao nosso lado e sempre estará pronto para ser o nosso ajudador. Mas o problema de muitos cristãos é que não pedem que Deus lhes ajude. Procuram realizar por conta própria o plano divino para a vitória, e isso não pode ser feito com a força humana. Hebreus 13, versículos 5 e 6 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus prometeu que nos ajudaria nos tempos de aflição. E tendo Deus dentro de nós, temos um ajudador maior do que qualquer problema que poderíamos chegar a ter diante de nós. A Bíblia diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. O Espírito Santo, aquele que é maior e que vive em nós, é maior do que qualquer problema que o diabo possa jogar em nosso caminho. Além disso, Deus prometeu que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Veja Isaías 54, 17. Então compreenda, a vitória já foi ganha por Jesus. Lembre-se de que a Bíblia diz que você não vai precisar lutar nessa batalha. Você não precisará lutar contra o diabo, porque Jesus já o derrotou na cruz do Calvário.
Você precisa somente manter a sua posição na palavra e olhar a misericórdia e o poder do Senhor que lhe dará a libertação. Fale a vitória por meio de falar a palavra. O poder de Deus está contido na sua palavra, e a sua palavra triunfará sobre o diabo e sobre todas as circunstâncias difíceis. Deixe a palavra travar as suas batalhas em seu lugar. Deus disse que Ele oferecerá condições para você andar no seu plano para a vitória. Veja, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus irá te livrar. Deus lhe dará a libertação, se você fizer as coisas exatamente da maneira dele. 2 Coríntios 2,14 diz: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não faz diferença onde você está agora. Esse versículo diz que Deus sempre fará você triunfar. Onde? Em todos os lugares, não importa o lugar em que você esteja, se você estiver em Cristo. Não deixe o diabo tirar a sua alegria. Não foi o diabo quem lhe deu a sua herança em Cristo, e não é ele quem vai poder tirá-la de você, a não ser que você permita. Colossenses 3,24 diz: Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo. Passe para o lado vitorioso com Deus e em seguida vigie para ver se você vai começar a resmungar e a se queixar. Deus tem um plano para a sua vida. Siga com exatidão o seu plano e ele sempre lhe dará a vitória. Lembre-se, Deus não tem a mínima intenção de fazer com que o seu plano fracasse. Mas você precisará deixar de grudar os olhos no problema e olhar somente para Jesus. Escute o que Deus está lhe dizendo e então cumpra a vontade de Deus e siga com exatidão o seu plano. Se você seguir com obediência a Deus, à medida que Ele lhe mostrar o seu plano para a vitória, saiba, sem sombra de dúvida, que Deus vai levar o seu plano ao sucesso. E você andará na vitória que lhe pertence em Cristo. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para lhe dar graças, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que a nossa vitória, ela está garantida, como nós já dissemos. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia de hoje, Pai, que cada um de nós tenha essa convicção e passe a esperar o tempo do Senhor e passe a praticar exatamente aquilo que diz a palavra de Deus. Porque através da obediência, através da fé, nós receberemos a nossa vitória, a nossa resposta, o nosso milagre. Lembrando sempre que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus, aleluia.